Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Kim e hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer uma live bacana, interessante para vocês que estão aí assistindo a convite do Miro. Boa noite, Miro. Boa noite, Kim. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Carlos Edson. Boa noite, tudo bem, Kim? Boa noite, Miro. Boa noite, irmão. É isso aí. Antes de começar a nossa live, eu gostaria que entrasse mais pessoas, dessem o ok, compartilhassem o nosso conteúdo. E aí, quando tiver uma galera já comentando, interagindo, a gente começa de fato o nosso bate-papo. Pode ser? Perfeito. Pode ser. Beleza, então. Vamos pedindo pra galera compartilhar aí, né? Isso. Compartilha a live aí. Enquanto isso, compartilhem nos grupos, peguem o link aqui da live e disparem aí nos grupos da família, dos amigos. Mandem para a família toda assistir a nossa live, porque o tema de hoje é extremamente importante e necessário para a população. Isso aí, ó. Deixa eu mandar já um abraço pra galera que tá entrando aqui, ó. Isso. Alde. Abração, Alde. Karen. Oi, Karen, tudo bem? Karen tá sempre acompanhando, a Alde. Rosilene, boa noite. Érica Rufino tá sempre com a gente aí também. Boa noite, Érica. Meu compadre aí, Eduardo Leite Júnior. Abraço, irmão. Deus abençoe, tá? Eliane também. Grande abraço, Eliane. Obrigado. É isso aí, a galera tá entrando aí. Compartilha o link pra gente, beleza? Isso. Mais uma vez, a gente agradece aqui a toda a equipe que está junto com a gente nessa produção, toda a equipe que está por trás das câmeras, com todo o cuidado, com toda a atenção. Muito obrigada mesmo. É um serviço excelente com a gente e só temos a agradecer. Então é isso, gente. Não deixem de compartilhar a nossa live. Mandem perguntas, porque ao decorrer da live os dois irão responder. Então estamos aqui à disposição para responder as perguntas, para a gente conversar e aprender juntos, ok? Miro, já pode começar? Como tá aí? Bora lá, deixa eu ver aqui, ó. A gente já tá com audiência bacana aqui, né? Legal. Entrou o Marcelo, Boa noite, a Kátia, Marcelo. Boa noite, Rosângela. Kátia. Boa noite, Kátia. É isso aí, já dá pra gente começar o nosso bate-papo aí. Então, bora lá. A criança e o adolescente são considerados vulneráveis, porque são influenciados mais facilmente pelo meio em que vive, já que não estão em plena capacidade de entendimento das consequências dos seus atos. O vulnerável é aquele que se encontra em situação sujeita a risco ou a dificuldade temporária ou permanente. Portanto, deve ter proteções legais para minimizar sua desigualdade e, por isso, os direitos da criança e do adolescente são tão importantes. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 227, estabelece que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade e direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, para que esses tenham condições de pleno desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. O dever é de todos nós. Devemos, portanto, como família e sociedade, buscar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Caso presencie alguma violência contra a criança ou adolescente, procure e denuncie. Procure os canais de denúncia e denuncie. Isso faz parte do nosso papel como cidadão e é muito importante a gente estar atento ao que acontece ao nosso redor com as crianças e com os adolescentes. Hoje eu estou aqui, como eu falei no início da live, a convite do Miro e temos o nosso convidado, o cabo Edson do Proerd. Boa noite mais uma vez e eu gostaria que vocês se apresentassem, fizessem uma breve apresentação para a gente começar o nosso bate-papo de fato. Legal, vamos começar aqui pelo nosso convidado, né? Vamos lá. Antes de mais nada, uma boa noite. Seja todo bem-vindo. Coloca no grupo, chama o pessoal. É um assunto extremamente importante e vale ressaltar que nós temos as nossas crianças em casa.
Exato. Sobrinho, filho, priminho, enfim. Então chama todo mundo, que é um assunto muito importante. Até para que a gente consiga adquirir conhecimento também, para que a gente consiga ajudar aí as nossas crianças, né? Então eu sou o Cabo Edson, eu trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo só há 19 anos. Só há 19 anos. A idade da minha irmã, praticamente. Só 19 anos. Porém, eu sou um iniciante no ProErd. Tô só há 3 anos, né? Mas já aprendi muito. E enxergando dessa forma, que eu me voluntariei para ser um proerdiano, né? Como todos os proerdianos que estão vendo aí, que vão ver a gente aí, né? Um grande abraço, que é uma missão árdua, é muito difícil. Então, é mais ou menos isso aí que a gente vai falar aí, do ProErd, da criança, do adolescente. Vamos falar também da violência e da segurança dos mesmos aí, tá bom? Muito bacana, muito obrigada mais uma vez. E agora o Miro, vamos lá, Miro. Bacana, eu sou o Miro, né? Pessoal que não me conhece aí, eu fui policial militar por 15 anos, né? Há 10 anos eu atuo como agente federal. Então a gente tem uma experiência aí nessa área de segurança, né? A gente queria ressaltar que a gente escolheu esse tema, né? Por conta da live da semana passada, né? Que foram muitas perguntas relacionadas a essa questão da criança, né? Isso. E a Lúcia, que esteve aqui, que diferente do Edson aqui, acho que foi até sua instrutora, né? A Lúcia, se estiver vendo a gente, um abraço. Minha instrutora. Ela já é antiga de ProErd e tal, muito então antiga. Assim... Percussora. O tema foi a segurança da mulher, mas a gente acabou vendo que teve muitas questões relacionadas à segurança da criança, né? Por isso que a gente optou por estar falando sobre isso aí hoje. Então acho que vai ser, como ele ressaltou, vai ser uma live bacana para a gente tirar dúvidas. Se vocês tiverem perguntas, né, dúvidas aí, o Edson vai estar aqui para auxiliar a gente aí, para tentar sanar as dúvidas aí, tá bom? Exato, é isso mesmo. Então, mais uma vez, a gente ressalta aqui a importância da interação de vocês. Como o Miro falou, a nossa última live era sobre violência contra a mulher e a galera comentou, falou sobre o tema de hoje, então decidimos trazer para aprofundar mais ainda essa questão. Então, comentem aí, porque se for possível, a gente grava uma live especialmente sobre o tema que vocês têm dúvidas. É muito importante mesmo essa interação para a nossa comunicação aqui. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de saber quais são as formas de proteção à criança e ao adolescente e se vocês podem falar a lei que protege, enfim, quais são os meios para protegê-los. Legal, antes de começar aqui, eu só queria aproveitar que a galera tá entrando, depois a gente esquece, né? Beleza. Mandar um abraço aqui pro Will, meu primo, que tá aqui acompanhando. Renilde também, obrigado, Renilde. Tá sempre acompanhando a gente. O Marco Rufino, valeu, Marco, abraço. Jefferson Costa, Jair Assis, Luiz Rondello, Jefferson Espíndola, Marco Antônio Cristofoletti, Jair Almeida, Andréia. Bastante gente, hein? Bastante, a gente tá com bastante gente aqui. Muito obrigada, acho que não vai dar pessoal. para ler todo mundo. Karen. Então, a legislação que protege a criança e o adolescente é o ECA, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Constituição Federal também ela tem algumas garantias genéricas, né? E o ECA ele veio para especificamente para a criança e o adolescente, né? Então, como a gente ressaltou, esse é um tema muito importante, né, Guinho? A proteção da criança, a proteção do adolescente. A gente teve até recentemente, né, uma fala, acho que do presidente, sobre a questão do trabalho infantil. Então a gente vai abordar tudo esse tema aqui hoje, né? É isso aí. A Constituição ela vem nos garantir. Do mesmo jeito que a Constituição garante os direitos da mulher, houve-se a necessidade de criar uma lei especial, como a Maria da Penha. Agora, de uma forma um pouco mais diferente, mas só fazendo um paralelo para que o pessoal consiga entender o que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei especial que pega tudo que está lá na Constituição e coloca isso de uma forma maravilhosa. Legal. Ali está tudo como tem que ser. E ali obriga o Estado, o município e a União a fazer o que tem que ser feito. Então, ressaltando, o ECA, ele é uma lei especial que protege a criança e o adolescente que foi muito bem escrita, muito bem feita, né? E obriga, sim, a União, o Estado e os municípios a cuidar das nossas crianças. Então, é essa lei especial que vai falar da criança e dentro dessa estrutura
entra os outros órgãos que a gente vai comentando mais um pouquinho para frente. Legal, muito bacana. Então vamos lá, a próxima pergunta aqui que eu separei, que eu acho muito importante vocês se atentarem a essas questões. Existem sinais de que a criança ou adolescente está passando por algum tipo de violência? Como identificar os sinais? Perfeito, isso aí acho que você que está dentro da sala de aula, né, tá lidando diretamente com a criança, com o adolescente, acho que você vai saber explicar melhor pra gente, né, como a gente pode identificar esses sinais. Eu vou tentar. Eu não falei no início, mas eu estudo comportamento humano há 5 anos. Legal. E dentro dessa estrutura a gente estuda principalmente a criança. Então, pai, mãe, tio, avô, avó, irmão, criança, ela demonstra de uma forma muito sutil. Ela vai mudar o próprio comportamento dentro da casa. Ela tem uma rotina. A criança ela tem uma estrutura dentro da casinha dela. Dentro da casa dela ela tem um cantinho dela. Ela tem os momentos, as horas dela. Ela tem aquele momentinho que ela fica um pouco mais retirada. Aquele momento que ela faz aquela bagunça. Que ela fica mais arteira. Tanto é que quando ela se adoece, a primeira coisa que você nota é o quê? Essa criança não está bem. Sim. Então olha só. A violência, ela não deixa de ser uma doença também socioemocional. Então ela vai mexer com o comportamento da criança. Então a primeira coisa que nós temos que observar é o comportamento da criança. E ela não fala, ela grita pra gente. Só que no dia a dia, na nossa correria, às vezes a gente não consegue perceber. Passa batido. Você fala assim, tá moadinho. Ainda bem que ficou quieto essa criança. Meu Deus do céu. Me deu paz. Me deu paz. Atenção. Atenção. E aí a gente pode também citar alguns outros comportamentos. Por exemplo, o adulto que pega a criança no colo. A criança vai no colo do adulto porque ela é muito inocente, ela é muito verdadeira. Se o adulto algum dia fez o mal para ela, ela não quer ficar perto do adulto. Ela... cumprimento fulano, a criança, não quero. Se é a primeira vez, tudo bem, é vergonha, é timidez. Mas se não é, já é um comportamento diferente do padrão da criança. Então vocês perceberam que são detalhes? Sim. São coisinhas pequenos detalhes, que né? somos nós que temos que observar. Porque nós estamos inserindo no cotidiano da criança. Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, seria o comportamento. Como é importante a gente manter esse cuidado, né, no dia a dia, porque às vezes na correria os pais, né, infelizmente acabam não percebendo essas questões. Vou ressaltar aqui a mãe. A mãe, por qualidade, né, por ser mulher, depois por ser mãe, e por ter um sentido muito mais aguçado que os homens, não. Calma, homens, calma. Mas temos que valorizar, sim, esse sexto sentido da mulher. Exato. E a mulher ela consegue perceber, ela tem esse feeling muito mais apurado do que os homens. do que a gente. Não tenha dúvida disso. Então, já estou fazendo a média aí. Legal, muito interessante. É muito importante a gente ficar atento a esses sinais. Então, prestem atenção nos sinais, né? Importante. Para de falar. A criança para de falar. A criança para de comer. A criança não quer mais ir na escola. A criança, por exemplo, não quer mais ficar na casa do vizinho ou do cuidador ou da cuidadora. A criança não quer mais ir para a escola, algo que ela faria muito bem. Sim. Então ela passa a perder apetite. Ela passa a não ir no banheiro. Então você fala assim, mas por que essa criança não está comendo mais? Ela comia muito bem. É um sinal. A criança falava bastante. Não fala mais. Então são sinais assim que cabe a gente estar investigando. Pai, mãe, tio, avô, irmão, observam e investigam. Isso aí. E na opinião de vocês, o que podemos fazer para combater a violência infantil e do adolescente? Eu acho que a primeira coisa é observar, né? Como ele bem pontuou aqui, né? A gente começar a dar mais atenção, né? Eu acho que às vezes largar um pouco o celular, a Netflix, e a gente tá mais próximo dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos, né? Das crianças que a gente quer bem, né? Eu acho que o primeiro passo seria essa observação, que às vezes, como ele disse, no dia a dia passa despercebido, né? E você não, né? Acho que é bem por aí, né? Informação. Sim, buscar o que está acontecendo aqui agora. Também, perfeito. Sim. O que está acontecendo aqui agora. Como é que eu ajudo? Como é que eu protejo?
se eu não sei o que fazer, nem quem procurar. Né? Então, assim, informação. Não só a informação, mas querer fazer também. Exato. De repente, eu tenho informação, eu sei tudo, eu estudei o ECA, eu sei todos os canais de denúncia, eu sei o que fazer e não o faço. Desculpa, é a mesma coisa que não saber. Verdade. Você tem todo esse conhecimento. Se você não põe pra frente, desculpa. Desculpa não, você não sabe. Se você tem tudo esse conhecimento e não põe em prática, então você está deixando as nossas crianças pedindo socorro. Então, se você sabe tudo isso e não faz, então eu acho que o que nós podemos fazer, dar informação, passar isso para os meios, para quem de direito, para que tome aquelas providências e que a gente também tome coragem de denunciar. Porque às vezes a gente fala assim, o meu vizinho tá, vamos dar um exemplo, machucando a criança, tá batendo da criança de uma forma desnecessária. Ah, não vou porque o vizinho é gente boa. Meu vizinho é gente boa. Não vou denunciar o meu vizinho porque o meu vizinho vai preso. Tá bom, seu vizinho pode até não ir preso. Mas e o quanto aquela criança tá sofrendo? Né? Então, eu acho que a informação pra gente e a coragem é o mais importante. Não Exato. adianta olhar e não tomar nenhuma atitude, né? Eu penso assim. Perfeito. Então, é muito importante, uma coisa que a gente até comentou na outra live, sobre a roda de conversa, sobre a comunicação, sobre o bate-papo. Eu acredito que também a comunicação dentro de casa pode solucionar muitos problemas. Sim. Porque se você conversa com seu filho, se você procura saber como que foi o dia dele, ele sente essa liberdade em você, essa oportunidade de ser ouvido, eu acredito que seja um caminho também, né? Vamos ressaltar que a violência, ela não tá ligada à sua questão da violência física. Sim. Né? Como no caso das mulheres. Né? Exato. Então, assim, se você parar pra pensar, é meio que um paralelo. Porque quando a criança ela tem uma agressão física, é visível. Você vê o hematoma na criança. E quando essa agressão é emocional? E quando, de repente, essa agressão... Vamos... Porque a gente vai ter que falar de tudo aqui, certo? Sim, pode falar. Claro. E quando é uma agressão que envolve aí a parte sexual da criança? Desculpa, mas está crescendo demais. Demais. É um tema muito chato de falar, Sim. mas importantíssimo. Precisa ser falado. Cresceu-se mais de 80% nessa pandemia os abusos sexuais de criança. E por incrível que pareça, acontece dentro de casa por aquele que deveria cuidar. Aquele que deveria dar o carinho, a proteção, é o que pratica. E esse crime é o pior de se combater porque ele está dentro da casa. Sim. Então a gente tem que dar a informação, por isso que eu falei da informação, e encorajar as pessoas, principalmente a criança, de falar. E falar também para as parceiras, para as mães, para os irmãos que conseguem perceber, denuncie, pelo amor de Deus. Só assim a gente consegue atuar, só assim a gente consegue fazer. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela não consegue entrar na residência. Vamos falar do nome da Polícia Militar aqui. Ela combate muito isso. Muito. Mas desde que chegue a informação pra gente. Só que como é dentro da casa, a gente não consegue adentrar o portão e as paredes da sua casa. Então, infelizmente, é um número que vem crescendo muito. E com essa pandemia, que a gente teve que ficar trancado dentro de casa... Não, esse dado que você falou é assustador, 80%. 80%. Cresceu Eu não 80%. sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não tenho os números reais assim, tipo, quantos mil. Sim, mas... Eu até me atrevo a não falar para não cometer nenhum erro aqui. Sim. Mas cresceu demais. O último caso que eu acompanhei foi de um policial de Santana de Parnaíba, onde o pai abusava da criança todos os dias. A gente teve um caso recente, né, Todos daquela os dias. menina que Sim. engravidou 10 anos, se eu não me engano, Exato, ela tinha, 10 né? anos. E era cometido dentro de casa, né? Então, assim, eu vou falar desse caso porque foi através de uma denúncia, onde os policiais receberam a denúncia, foi lá, conseguiu prender o pai. Pessoal, o pai. Eu não tô falando aqui, eu não tô falando falácia. Tô falando que tá nos autos, qualquer um pode acessar e ver. Então o pai abusava todos os dias, dava remédio para a criança para ela não engravidar, que virou depois um adolescente.
mas ele abusava durante alguns anos da criança. Graças a Deus e a coragem da adolescente e da mãe, conseguimos prender esse... eu não quero nem falar o nome, que eu... É como a gente monstro falou, é né? pouco, monstro é pouco. Fica acontecendo dentro de casa, né? E se ninguém grita, se ninguém fala, aquilo ali dura até, né? Muito, bastante. É o nosso papel denunciar, né? Verdade, assim. E talvez essa criança, ela já tenha tentado falar com alguém, às vezes não diretamente, mas como você falou, né? Nos Nos sinais. sinais, né? O comportamento. Tentado com comportamento e a gente não percebe, né? O mundo é tão corrido, né, que a gente acaba passando batido essas... E, infelizmente acontece bastante. E não deveria. Não, de Não maneira deveria. nenhuma, de maneira nenhuma. Sim. E como a gente pode orientar os filhos sobre esses riscos, por exemplo, quando não é dentro de casa, mas fora, num ambiente externo? Como os pais podem orientar para os filhos tomarem cuidado e também comunicar, falar para o pai o que acontece fora de casa? Conversa franca, né? Importantíssimo. Importantíssimo, né? Você olhar no olho do seu filho e conversar abertamente com ele sobre os riscos, sobre os problemas, né? Dentro dessa estrutura, cabe ressaltar que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lançou um bonequinho onde tem verde, vermelho, que é o quê? O verde quer dizer o quê? No farol aí. Segurança. Não, o verde, que significa o quê? Pode? Pode ir. Pode ir, vai embora. O amarelo, atenção. O vermelho, Perigo. opa, para. Então a Secretaria de Educação ela lançou um bonequinho e lançou nas mídias sociais que fala exatamente os lugares onde as pessoas estranhas podem tocar. Então você tem um ombrinho que é verde, a cabeça que é verde, a mãozinha que é verde. Aí você já vem na região do tórax, opa, já fica amarelinho. Começou a ir na região das pernas e das pernas, opa, sentar no colo do adulto, não sente no colo do adulto. Verde, cabecinha, ombrinho, mãozinha, tórax. E a parte genital é sentar no colo vermelho. Né? Sentar no colo eu já estou acrescentando, tá bom? Porque o bonequinho não mostra sentando no colo. Mas já é um comportamento de um adulto que tem esse desvio. Sim. Tá bom? Ah, mas eu sou o avô. Pessoal, não vamos generalizar, pelo amor de Deus. Eu tô falando para vocês aqui, são alguns sinais. Sim. De repente o pai tem o hábito de pegar a criança no colo, o tio. Não vamos generalizar, pelo amor de Deus. Mas a criança já está berrando, pedindo pelo amor de Deus, olha para mim. E aí você já começa não só a olhar para a criança, mas como para o adulto também. Perfeito. Tá bom? Então assim, voltando aqui, eu costumo falar para as minhas crianças o seguinte. Então vamos lá, já que a gente vai falar do ProErd daqui a pouco. Vamos lá. Quando eu tô lá na sala de aula, eu toco nesse assunto. Né? Eu toco nesse assunto e por incrível que pareça, as crianças vêm nos procurar e nos relatam coisas muito pesadas, muito fortes. E aí a gente toma as medidas possíveis. Aciona os canais legais. Nós vamos chegar nesse ponto também. Sim. É simples. Nós temos um termômetro maravilhoso. Criança, presta atenção. Olha aqui. Presta atenção. Nós temos um termômetro maravilhoso, que é o nosso coração. Você sabia disso? Você sabia? É verdade. Pega a criança. Começa a brincar com ela. Por mais que você a pegue no colo, brinque, toque no joelhinho dela, toque no tórax dela. Olha a expressão de felicidade dela. Então o termômetrozinho dela tá lá em cima no verde. Pim, 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 pim. Se o adulto tá brincando com a criança, mudou o rostinho dela, já ficou amuadinho, já ficou tristinho, o termômetro desceu e foi pro vermelho. Eu não quero brincar com esse adulto. Eu não quero mais saber desse adulto. Perfeito. Eu não gostei. Ainda mais se o adulto começar a tocar na criança, o coraçãozinho dela não fica mais feliz. O coraçãozinho dela fica triste. Porque está tocando em lugares onde o papai e a mamãe falou que não pode. Então o termômetro da criança, viu pai, viu mãe? É o coraçãozinho. Você está alegre, está feliz? Pergunte para a criança. Então entra o que o Miro falou. Esse papo franco, você tem que conversar com seu filho. Exato. Você tem que falar disso. E aí, filho, você gostou de brincar com o tio Miro? Eu adoro ir brincar na casa do tio Miro.
Olha só a diferença. O coraçãozinho dela se alegrou. O olhar, a entonação da voz. A entonação, a expressão facial. Pessoal, tudo isso é comportamento. Exato. Né? São sinais, né? São sinais, a gente acaba vendo isso. Vamos lá brincar na casa do Timiro? Na casa do Timiro, não. Já se encolhe, já... Na casa do Timiro, não. O problema, de repente, nem é o Timiro, porque de repente você externa como a casa da avó. O problema não é a casa da avó. É quem tá na casa da avó. Exato. Algum, né? Algum... Enfim, monstro que tá lá. Ou não, né? Não sei. Mais uma vez, importante ficar atento aos sinais. Sinais. É isso aí. Você Agora- quer dar uma olhada nas Vamos perguntas? ver, se tem vamos ver aí. pergunta. Eu acho que tinha Vamos ver. pergunta aqui e eu... Aproveita e já faz. Hã? Ah, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito obrigada, produção. A produção já mandou aqui no WhatsApp. Perfeito. Enquanto o Miro vai procurando as perguntas, a gente já pode falar sobre o ProErd? Vamos falar. Então, beleza, então. Conte pra gente quais são os principais objetivos do ProErd, como que funciona, como que é a recepção da garotada. Bom, Pois não. vamos lá. Primeiro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo trouxe esse programa aí, que veio dos Estados Unidos. Programa maravilhoso. O próprio nome já está dizendo. Ó, ProErd, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Legal. Então, o pessoal que fez ProErd já sabe até a musiquinha já, né? Minha irmã sabe. Aí, ó. O pessoal sabe a musiquinha aí. Então, vamos lá. O ProErd, ele tem a finalidade de tornar as crianças mais resistentes quanto ao uso de drogas. E trazer esse conhecimento. E se você olhar o programa hoje, ele trabalha muito mais o comportamento da criança, muito mais o saber, muito mais aquela parte onde ela vai debater com a outra criança, ela vai discutir com o instrutor questões do programa, que trata realmente de violência, convivência com os amigos e vai tratar especificamente de droga. Antigamente, você fala assim, ProErd, você fala droga. Sim. ProErd, não, é contra a droga. Sim. Mas eu deixar bem... deixa eu responder uma antes, senão eu acabo esquecendo. Tá. A recepção na sala de aula, por incrível que pareça, seja onde for, do bairro mais pobre ao bairro mais rico, a recepção é sempre calorosa. Que Eles bacana. adoram ver a gente lá na sala de aula. Eles sentem, assim, um carinho muito grande. Bacana, né? E eu não sou muito bonzinho, não, mas tudo bem. Mesmo assim, você tem um belo de um respeito, você tem um carinho muito grande. E isso tem me alimentado, isso tem me feito Faz bem continuar. pra gente, né, Não cara? tenha Faz bem dúvida. pra Não gente tenha isso aí, dúvida. né? Não tenha dúvida. Então, assim, dentro da estrutura, voltando, dentro da estrutura do ProErd, eu costumo dizer o seguinte. Não adianta, você pode pegar aqui o ECA, Constituição, a Polícia Federal, é você também. A Polícia Federal, Polícia Civil, você, mãe, pai, Polícia Militar, Guarda Civil, Exército, Marinha, Aeronáutica, os CIOs. Nós não vamos conseguir impedir o seu filho de ter contato com as drogas. E quando eu falo droga, é o cigarrinho e é a cervejinha também. Perfeito. Então vamos lá. Nós não vamos conseguir impedir nossas crianças de ter o contato com a droga. Sim. O ProErd, ele veio para trazer essa consciência e torná-los mais resistentes. Posso te fazer uma pergunta que me veio aqui? Faz. Existe a participação dos pais eu não lembro do ProErd, assim, né? Eu acho que eu já peguei uma fase... Não era Eu tenho certeza que você não fez. Não fiz. Existe a participação dos pais no programa? Existe a participação porque, assim, sem autorização dos pais, a criança não pode participar do programa. Mesmo sendo incluído dentro do sistema escolar, tem um termo de responsabilidade, onde as crianças assinam, que é o primeiro contrato que uma criança assina. Que legal. É o primeiro contrato, é verdade. É um contrato onde a criança vai ler, junto com os pais, o que todo o programa vai fazer com a criança. E lá embaixo está assim, ó, a assinatura do aluno. Então o aluno assina o seu primeiro contrato. Que bacana. Legal. E aí vem os pais validando esse contrato. Perfeito. Né? Então tem sim a participação, porque a gente passa para eles, olha, o que a gente discutiu aqui agora, hoje à noite você discute com o seu pai e traz pra gente o que o papai achou e a mamãe achou. Legal. Importante ter essa continuação Sim. em casa também, Sim, né? sim.
Porque às vezes o pai, a mãe tá na correria e é o momento dele falar: você aprendeu isso no ProErd? E eles têm. Eles têm essa necessidade de contar pro pai e pra mãe o que aprenderam e ainda mais com o policial. Legal. Bacana. E aí, Miro, as Gente, perguntas. Peraí, vamos lá. Deixa eu... Enquanto você pega aí, eu vou tomar uma água. Vai lá, vai lá. Isso. Vamos lá. A primeira aqui é a Gi Souza. Muito importante educar e ensinar onde não pode deixar ninguém tocar em seu corpo. Bacana, né? É isso aí. Gi, isso aí, muito é obrigada muito pelo importante comentário. É isso aí. A Eliane. A comunicação com nossas crianças também é muito importante. É o que a gente estava comentando, né? É importantíssimo, dentro de casa, a gente olhar no olho do nosso filho e explicar para eles como realmente o mundo funciona. A né? conversa é a base de tudo. Conversa é a base de tudo, né? A Andrea Lúcia, ela fala aqui que o filho dela passou por algo do tipo, né? Deve ser, não queria mais ficar com a pessoa e depois de muito tempo me falou, tá vendo? Todo dia eu conversava o que está acontecendo e ele me falou. Então foi importante a conversa que ela teve com o filho aqui no caso, né? Sim. E ela passou, o filho não queria, foi bem aquele que você comentou, né? O filho não queria ir mais na casa daquela pessoa, né? Aqui a Karen Lupa, né? Acho que falei certo. Na grande maioria das vezes, as crianças que são abusadas sexualmente são muito pequenas. Após confirmado um abuso, onde procurar ajuda profissional? Bacana a pergunta Onde dela. ir primeiro aqui na região? Se for confirmado, delegacia de polícia, né? O primeiro passo é esse. Né? A gente confirmou 190. Sim. A polícia militar vai até o local. Vai acompanhar a criança. Primeiro, a gente vai cuidar da saúde psicológica, da saúde física da criança e principalmente de quem está acompanhando a criança. Uhum. A partir daí, vamos identificar o infrator, pegar o infrator e conduzir ele para a justiça. Ponto. Aí você fala assim, e ajuda? O hospital, ele já tem. Quando chega lá no hospital, o pessoal da assistência social, ele já tem uma estrutura onde encaminha para psicólogo, onde encaminha, inclusive para o conselho tutelar, porque precisa fazer todo um trabalho. Cabe só ressaltar uma coisa aqui também, porque assim, se o crime está acontecendo, como a gente pontuou na live passada, se o crime está acontecendo, é o 90, assim. Sim. Talvez você não consiga falar no conselho tutelar, né? A gente tem, às vezes, é bom que vocês aí em casa, né, tenham o telefone do conselho tutelar, né, daqui de Carapicuíba, tá? Mas se estiver acontecendo o crime, é o 90, tá? O 90 ele vai dar atendimento imediato para vocês, né? Isso. Então é muito importante pontuar isso aí, tá? Então esses são os caminhos legais. Agora, se o município tem algo para mais, algo específico, eu não conheço, então eu já não vou tocar nesse assunto. Tá bom? Mas assim, dentro da estrutura, o próprio hospital já encaminha para o assistente social, que já encaminha para um psicólogo. Tá bom? Ótimo. Aí dentro dessa estrutura, se o município tem algo próprio do município, eu desconheço, eu não conheço. Bacana. Mais perguntas aí, Miro? Tem uma pontuação importante aqui da Alde, né? Uhum. Não é uma pergunta, mas é bem bacana aqui. Ela gostaria de reproduzir um post que ela viu essa semana, que fala que assim, educar dá trabalho. Se não está dando, é porque você não está educando. Uau. Quando temos filhos, precisamos de fato assumir essa responsabilidade. Então, se não está dando trabalho, alguma coisa está errada, né? Ou a gente larga a criança com um celular na mão e aí o celular está educando, né? Que é um perigo também, né? Deixar o celular. A gente vê muito isso aí hoje em dia, né? Os pais sobrecarregados às vezes e não dá aquela devida atenção para a criança, deixa num cantinho com o celular e esquece ali, né? Verdade. Perigoso, né? Esse post Né? É pesado, né, Alde? Um chacoalhado aí no povo aí. É pesado. Mas Exato. é importante. Eu separei aqui uma pergunta também que eu achei bem interessante, aí vocês podem cada um falar um pouquinho. Diz assim, quando se trata de violência infantil, é muito comum que os profissionais da saúde e da educação sejam os primeiros a perceber.
que é o que está acontecendo ali de errado. Qual é o papel desses profissionais no combate à violência infantil? Eu entendo aqui que é como se fossem os profissionais auxiliando o trabalho da polícia. É isso? Sim, Pode. porque assim, como ele falou, às vezes você leva para um médico, num atendimento médico, e ele percebe aquela diferença, alguma coisa que você não notou, né? Então, na escola também, a professora está no dia a dia, ela percebe aquela criança diferente, as professoras que estão aí vão poder me ajudar melhor, né? Percebe aquela criança diferente. Então, o pai, às vezes, a mãe trabalha o dia inteiro, não tem esse, né? Então, eu acho que esse primeiro cuidado, esse primeiro contato seria, né? Na verdade, eu entendo essa questão da seguinte forma. Vai voltar um pouquinho lá no início da confiança do olho no olho. A criança, às vezes, ela acha que quando ela sofre uma violência, seja ela qual for, se ela contar para o pai ou para a mãe, ela vai ser castigada. E não é assim que acontece. O pai e a mãe quer proteger. Então, criança que tá vendo, o pai e a mãe não vai castigar você. Conta o que está acontecendo. Conta. Por favor, conte. Então, às vezes, a criança, ela não tem essa liberdade com o pai e com a mãe, ou com os avós, com os tios. E aí ela tem essa confiança, às vezes, no policial Proerd que fala com ela, com a professora, ou com alguém externo, alheio à residência dela. Então eu entendo essa pergunta dessa forma, onde o Miro acabou de falar, a professora tem um contato, tem aquele carinho, tem aquela confiança estabelecida entre os dois. E aí ela acaba falando. Então é um papel fundamental. Que aí a professora vai relatar a parte da direção da escola, que vai relatar o conselho tutelar, que vai acionar os meios legais. Sim. E aí vai vir entrar a Polícia Civil para investigar, a Polícia Militar para dar o flagrante, enfim. Mas assim, importantíssimo o papel esse papel, eu vou usar esse termo terceirizado, mas é só para ilustrar. Porque assim, o papel principal é nosso, como pai e como mãe. Então, mas é o que você falou aí, muitos pais não tem medo de falar isso. Muitos pais querem terceirizar a educação dos filhos. Sim. Essa educação ela tem que partir de casa, entendeu? Não tem receio de falar isso aí. Ela tem que partir de casa. Não só a educação, como esse elo de confiança. Sim, né? sim. Que a gente está falando desde o início. Comportamento, confiança. Sim. Vai Diálogo. lá, diálogo, conversa com o filhinho. Pai, mãe, outra coisa. Se tiver que repreender o seu filho, repreenda. Não é só flores. O post não disse que se não der trabalho, não está educando. Então, se for só mil maravilha, desconfie. E se tiver que dizer não, diga. Sim. Diga não para sua criança. Fale não para ela. Ela tem que aprender a conviver com as frustrações da vida. Sim. Porque aqui fora, no mundo aqui fora, não é brinquedo, não. O mundo aqui fora vai dar porrada. Exato. Então, pai, mãe, já que você está assumindo esse papel e não terceirizando, diga não, eduque. Mostre o quanto você se importa com a criança. E se importar não é só dizer sim. Né? Assim diz o nosso amigo Isamitiba, né? Que esse é uma das falas dele. Tem uma pergunta aqui. Você vai conseguir responder aqui. Acho que deve ser a dúvida de muita gente, né? Como se inscreve no Proerd? A partir de que idade? Boa pergunta. Porque às vezes a pessoa... Né? Na verdade, você não se inscreve. Uhum. Na verdade, o Proerd ele é procurado pela escola. Ah, legal. As escolas mandam um ofício para a Polícia Militar do Estado de São Paulo do seu município. Aí do seu município, do seu bairro. Tem uma unidade policial no seu bairro, a sua escola pede para essa unidade o programa do policiamento do Proerd. Ah, eu quero o Proerd na minha escola. Então, a manifestação vem da escola. Primeiro, o ofício. Segundo, o Proerd atende crianças do prézinho, pré-2, pré-1 e pré-2, que é o ensino infantil. Já tem, né? A partir dessa... O programa atende. Peraí que eu vou... Senão o pessoal vai falar assim, nossa, que maravilha. Peraí. Senão vai ficar assim. Então, vamos lá. O programa, nós somos treinados para isso. Nós somos capacitados para isso. Ensino infantil, pré-1, pré-2. 5º ano, que são 10 anos. E 7º ano. Aí você vem para Carapicuíba, onde você tem, no máximo... Se eu tiver errado, o pessoal depois me corrige aí.
meia dúzia de policiais. Não tem meia dúzia de policiais. Não Pra tem. atender, né? Para atender o município inteiro. Aí você tem 60 escolas? Contando com... Eu não sei, mais ou menos isso? Vamos colocar 60 escolas. Não tem perna para atender Não vai ter. os pequenos, nem os grandes. Então, o que a Polícia Militar fez? Ela montou uma estrutura onde você pega o meio termo. O 5º ano. Então, não dá para você se inscrever. Então, você tem que estar no 5º ano, com 10 anos. Entendi. E aí, a escola solicita. E aí, o instrutor ProErd vai lá e atende essa escola. Bacana. E aí, a criança com 10 anos, ela vai ter o ProErd. Tá bom? Legal. Deixa eu só falar Tem mais mais uma. perguntas? Tem mais aqui o Alexandre Casai, né? Entendo que, além do ProErd, que é excelente e fundamental... Obrigado. Espera aí que a minha Siri resolveu aparecer aqui. Entendo que, além do ProErd, que é excelente e fundamental, podemos inserir artes marciais de defesa pessoal nas escolas, ó. Minha área. Além da defesa propriamente dita, temos o ensino teórico, né? Ou seja, os direcionamentos éticos da disciplina. Eu sempre falo que as artes marciais, elas são fundamentais porque elas trazem... Quem pratica arte marcial, um verdadeiro artista marcial, sabe da importância que é se ter esse tipo de treino nas escolas, né? Eu sempre falo isso aí. Dificilmente a gente vê um jovem, uma criança que pratica a arte marcial envolvida com coisas erradas. Sim. Dificilmente. Pode ter um ou outro, né? Mas dificilmente você vai ver um verdadeiro artista marcial, porque assim, é disciplina, né? Respeito, né? Autoconfiança. Então, você consegue melhorar muito essa questão colocando essas artes marciais na escola. Eu sou muito a favor de se ter esse tipo de projeto. Obrigado pela pergunta, viu, Casai? Muito obrigada. Então, bora lá. Tem mais uma pergunta aqui que eu separei para vocês e é mais uma de opinião. Vocês acham que é importante abordar esse tema em sala de aula? Eu vou falar o que eu acho. O tema é importante abordar em todo momento, né? As crianças precisam estar atentas, né? Você que está dentro da sala de aula aí que... Agora é o momento que você pode falar mais um pouco do ProErd. Na verdade, essa é a finalidade do ProErd. Trazer esse conhecimento, trazer essa informação. Né? Tanto é que se você olhar lá, tá lá. O programa educacional dentro da escola. Sim. Resistência. Como eu disse para vocês, nós vamos tornar nossas crianças mais resistentes. Então, se eu torno a minha criança muito mais resistente ao que quer que seja, quando ela chegar e estiver fazendo arte marcial, ela já vai ter aquele preparo. Então ela fala assim, bate no peito, põe no chão e faz o gol. E aí você vem a parte das drogas e da violência. Então nós temos que mostrar para a criança o que é droga. Não adianta você querer esconder a criança do mundo. Como eu disse, diga não, frustre ela. Traga ela para a realidade, mostre. Fala, tá vendo aqui, ó, o pai... Eu vou usar esse termo aqui. O pai bebe cerveja. A cerveja é uma droga. Ah, mas por que você bebe? Aí é com você. Você vai dar desculpa pro seu filho aí. Mas enfim. Por que você bebe? Porque o pai não... Porque o pai não gosta... Enfim. Vamos voltar aqui. Porque é lícita. Porque dizem que pode, mas faz mal para a saúde. A outra droga, ó, o cigarro, o narguile, que o pessoal Sim. acha que é muito mais tranquilo que o cigarro, mas não é. Chega a ser 100 vezes pior Sim. do que o cigarro. Eu ia falar sobre isso e sobre o cigarro, aquele cigarro eletrônico. É a mesma coisa do narguile. Ele tem muito mais substâncias cancerígenas do que o próprio Cigarro. tabaco ali. É difícil, né? É delicado. Complicado. Então assim, vamos voltar aqui. Aí a criança vai lá, você tem que mostrar pra ela. Você fala assim, tá vendo os efeitos? Eu não sou a favor, eu não sou a favor que criança fique assistindo jornal. Não sou a favor. Mas que você pegue imagens e você mostre pra ele, tá vendo isso aqui, ó? Porque o traficante, o cara que quer aliciar seu filho, ele vai mostrar a droga. Como é que seu filho sabe que aquilo é droga? Se você nunca mostrou pra ele e nunca falou pra ele o quanto aquilo faz mal. Aí você fala assim, mas eu não tenho conhecimento.
Eu não sei. Tudo bem, você não sabe. Mas dá pra gente conseguir aí ter um pouquinho de informação e falar assim, ó, cocaína deixa a pessoa desse jeito. Você viu aquela reportagem lá da Estação da Luz, onde as pessoas são tratadas como zumbi humano? Sim. Onde ficam largadas. A pessoa lá mexendo no lixo pra comer alguma coisa porque não tem o que comer, porque o que ela tem ela usa de drogas. Né? Eu vi uma reportagem de uma médica. Eu tava na Cracolândia se prostituindo pra usar crack. Então, esse tipo de reportagem você deve debater com seu filho. Aí entra nesse papo franco. Sim, entra nessa roda de conversa. Nessa roda de conversa. Só isso. para pontuar aqui, então, não é importante só na sala de aula. É na sala de aula, é em casa. Então, um anda com o outro, um complementa o outro, Eu né? acredito que, não, cortando, eu acredito que em casa seja A base. isso. Na escola talvez falte, que não tenha um ProErd. Mas dentro de casa tem que ter essa conversa. Né? Como ele falou aqui, 6 policiais para atender uma quantidade enorme de escolas. Então talvez não tenha o ProErd na escola, né? Mas em casa os pais devem ter essas conversas com as crianças. Só ressaltando, às vezes eu falo assim, nossa, mas a polícia militar tem muito policial. Sim, mas pro policial ser um proerdiano, ele tem que primeiro ser voluntário. Ele tem que querer. Uhum. Segundo, ele passa por um treinamento muito, muito difícil. Onde a pessoa tem que estar muito qualificada e querer muito. E dentro dessa estrutura, você também tem o policiamento. Então, nós temos que entender que a Polícia Militar poderia formar todo mundo de ProErd. Ia ser uma maravilha. Só que nós não podemos esquecer a nossa segurança pública. Nós temos que fazer os outros programas de policiamento. Então, não entenda assim, a Polícia Militar não quer pôr mais. Não tem estrutura para pôr. Não dá, não tem perna para alcançar. Tá bom? Então, às vezes a pessoa... Vamos defender aqui, vamos fazer o jogo limpo, né? Perfeito. Então, o município... Mas só 6, não poderia ter mais? Eu vejo um monte de policial. Tá, se você tirar lá do ProErd, quando o policial tá no ProErd, ele acaba não fazendo um policiamento. Sim. Por exemplo, agora na pandemia, todos os policiais do ProErd estão atuando na onde? No policiamento, atendendo a população. Então, dentro dessa estrutura, nós somos policiais militares e proerdiano. Então, se houver necessidade, a gente vai atuar como policial, não tenha dúvida nenhuma. Mas vamos entender que assim, não dá. Não dá para você ter um policial em cada escola, atendendo com o ProErd, a criança lá, o infantil, o ensino fundamental e o 7º ano. Não dá. Não dá. Sim. Não tem perna mesmo. Uma pergunta aqui que eu achei interessante do Fábio. Caso... Tem várias interessantes aqui, mas essa que eu consegui... É Fábio o quê? Fábio Ikenami. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Obrigado pela pergunta, tá? Caso a escola não tenha a iniciativa de solicitar o programa, é possível que essa solicitação parta dos pais? Sim. O pai vai procurar a direção da escola, vai a direção da escola, e tem outro programa onde o pai participa, que eu não lembro a sigla. Bom, enfim, não lembro o nome da sigla. E fala assim, ó, eu gostaria que você mandasse o ofício solicitando o programa ProErd. Então o pai vai participar dessa forma. Não dá para o pai ir lá na polícia fazer um ofício e solicitar. Será que Não uma comissão de pais não conseguiriam? Pais e mestres, boa. Pais e mestres. A comissão de pais e mestres da escola pode fazer isso. Pode falar assim, vocês solicitaram? Não, solicitamos, está aqui o ofício. Ah, tá. Então, beleza. Ah, mas atendeu? Ah, atendeu. Não está atendendo. Por que não está atendendo? Sim. Ótimo. Perfeito. Mais perguntas aí? Tem bastante aqui. Eita, que legal. Então isso mostra que a nossa live tá bombando. Marcelo Muito tá parabenizando gente. aqui. Marcelo tá parabenizando aqui. Obrigado, Marcelo. Muito Um abraço, obrigada, irmão. Marcelo. Alde de novo. Deixa eu ver aqui. Essa coisa de frustração vai de encontro ao suicídio de adolescentes que não conseguem ouvir os nãos da vida, porque nunca ouviram não em casa. Claro que esse não é o único fator. Perfeito. É isso aí, né? Olha, conhecendo um pouquinho de comportamento, você falou exatamente isso. Infelizmente, nós estamos numa geração onde as crianças praticamente não ouvem o não. Então, quando ela se frustra, não é o único, como ela bem pontuou, né? Como está bem Isso. pontuado, não é. Mas a frustração do não consigo,
Não posso. Por que eu não posso? Vou me trancar no meu quarto. E aí vai desencadeando as outras coisas, onde vai chegar no final de um suicídio. Como as estatísticas mostram, nunca se teve tanto suicídio de adolescente como nós tivemos nessa década. Vamos colocar nesses últimos 5 anos. Né? Poderia até pontuar uma ocorrência, não vou citar nomes, nada, mas me mexeu muito comigo. Eu estava em Osasco ainda, uma jovem muito bonita de 15 anos, princesa do papai, filha única, começou a namorar, namoradinho. O pai autorizou, a mãe autorizou, namoradinho. Só que o namoradinho falou assim: eu não quero mais namorar com você, filha. Não é o direito dele? Ah, mas você vai namorar comigo. Aí ele falou: não vou. Não quero mais namorar com você. Eu não gosto mais de você. Ele estava sendo sincero com ela. Sim, não vou te sim. enganar, não vou te lubridiar. Ela se sentiu, assim, no estado de rejeição tão grande que ela se jogou do 10º andar. Meu Deus. Então, assim, essa coisa mexeu muito comigo, porque os pais ficavam me... Não a mim, né? Porque eu cheguei no apoio, mas a equipe ficava perguntando onde eles erraram. Onde eu errei, minha princesa, eu fiz tudo. Né? A gente faz o melhor para os nossos filhos. O melhor. O melhor às vezes é um não, né? Exato, às vezes. E o melhor é você falar um não e deixar ele se frustrar. Para ele entender que, como foi bem colocado, a frustração ela faz parte da vida. Porque amanhã você está trabalhando. Aí amanhã o seu empregador vira e fala assim: eu não preciso mais do seu trabalho. Então ele vai se sentir inútil. Então vem lá da criancinha, do bebezinho. Exato. Nossa produção tá mostrando quanto tempo já tem? Eita, Passa rápido, né? 53 minutos. Isso é bom porque a gente mostra que aqui o papo rolou super bem, né? E passou rápido, muito legal. Eu acho que é eu que falo demais. Tem bastante pergunta? Tem bastante aqui, acho que não vai dar pra gente... muito obrigada. Mas, assim, só pra pontuar, depois a gente responde aqui na live, depois a gente responde aqui, Isso, né? pode mandar pra gente Isso. também no privado, que a gente dá continuidade, conversa. É muito importante também essa conversa pós-live, né? Pra saber o que vocês acharam e responder essas perguntas. Então, só pra gente finalizar, porque o nosso tempo já estourou, vocês poderiam falar os canais de denúncia, reforçar os canais de denúncia para combater, né, a violência infantil, e também, só para fechar, quais são as consequências dessa violência e os canais de denúncia pra gente. Canal de denúncia, como eu falei, se o crime estiver ocorrendo, é o 90. A gente não pode fugir disso, que vai ser onde você vai conseguir ser atendido de imediato, né? Sim. Mas vai ter uma pronta resposta, né? A gente tem o conselho tutelar também. Eu preciso só ver se eu consigo pegar. Eu tenho o telefone do conselho tutelar aqui no celular. Depois a gente deixa também, se alguém tiver. Mas na internet a gente consegue fácil, né? O número do conselho tutelar é bom ter em casa também, né? Sim. A outra pergunta era as consequências dessa violência. Né? Consequência da violência para a criança. Essa consequência ela pode da criança se tornar uma criança violenta até um adulto traumatizado. E pode passar de geração para geração. O que seria isso? Uma família que tem uma estrutura onde gera-se violência dentro da residência, seja ela qual for, com a mulher ou com a própria criança. Essa criança vai crescer enxergando isso vai se tornar um comportamento natural, porque ela está vendo isso dentro da casa dela. Então ela vai se tornar uma pessoa violenta e intolerante. E quando ela constituir a família dela, ela vai achar que aquilo é natural e vai reproduzir, vai repetir com o filho, com a esposa. Então, o importante é que a gente consiga entender e quebrar esse ciclo. Então, a importância da gente orientar é quebrar esse ciclo para que não tenha essa consequência de um adulto frustrado, de um adulto violento, de um adulto na qual intolerante, da qual não consegue respeitar uma diferença, da qual não tem a flexibilidade de ouvir um não. Então, fora os traumas, e mais traumas que uma violência. Pessoal, nós estamos falando da violência. Não linkem com aquela frustração que você está dizendo não para o seu filho, para aquela birrinha que ele está fazendo.
São duas coisas distintas, pelo amor de Exato. Deus. Nós estamos falando da violência, de espancar a criança, de deixar ela amarrada num canto. Violência de psicológica. Violência né? psicológica, de falar que vai matar, de ameaçar, de queimar cigarro. Nós estamos falando desse extremo, tá bom, pessoal? Sim, importante. Então é isso, gente. A gente agradece mais uma vez a interação, a participação, o compartilhamento de todos vocês. E pra gente encerrar mesmo, acho que o nosso bate-papo foi muito bacana. Agradeço mais uma vez vocês. E eu gostaria que vocês passassem as redes sociais para contato, pra galera procurar depois do nosso bate-papo aqui. Bacana. Minhas redes sociais aí, o Facebook, né? A página Agente Federal Valdemiro, né? No Instagram, Valdemiro Salema Cardoso, né? Se colocar Miro Cardoso, vocês acham lá, tá? Tem canal no YouTube também, mesma coisa. É isso aí. E as suas redes? Só o WhatsApp. eu tô me familiarizando ainda. Ok. Então, muito obrigada mais uma vez. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí pro pessoal que tá nos assistindo, esse é o Legal. momento. Eu quero primeiro agradecer meu irmão aqui. A gente se conhece há bastante. Não fala aí. Não, vai que aguentar. Vai. Mas assim, esse cara é meu irmão. Eu sei da capacidade dele. Sei que as crianças lá de Santana de Parnaíba, das escolas lá, estão em muito boas mãos, né? Os pais que têm... Os filhos têm aula com ele aqui. Saibam que seus filhos estão em muito, muito boas mãos, tá? Obrigado por ter vindo, se desdobrado aí pra vir, tá? Mais uma vez, Kim, obrigado, obrigada, tá bom? É muito importante, como você bem pontuou aí no início, essa roda essa conversa, né? A gente tá trocando ideia com as pessoas que estão em casa aí. E se vocês tiverem dúvida, não esqueçam, coloquem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o máximo aí que a gente conseguir, tá bom? Então é isso, gente. Caso queiram também me procurar nas redes sociais, eu sou a K.D Social Media. Me procurem lá, falem o que vocês acharam da conversa de hoje. Ficarei muito grata, muito feliz mesmo. Até a próxima live. É isso, Miro? Será que vai ter mais uma? O que você acha? Vamos fazer o seguinte? Vamos pedir pra galera aí deixar o tema que vocês querem que a gente faça aí e a gente, né? Ótimo. Vê aí o tema que tiver mais pedido aqui, a gente Perfeito. traz então um convidado especial e vamos lá. Legal? Bacana. Promovendo sempre o bate-papo e a conversa. Um beijo, bom descanso a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.